Lucas, capítulo 5, versículo de número 33. Amém? Vamos ler? Todo mundo junto? Vamos lá então. E disseram-lhe: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também o dos fariseus, mas os teus estão sempre comendo e bebendo. Jesus lhes respondeu: acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Mas chegarão os dias em que o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Verso 36. E então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. Se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro se perderá. Mas põe-se vinho novo em recipiente de couro novo. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Vamos orar? Senhor amado, obrigado por mais um dia em que temos a oportunidade de refletir a respeito das nossas vidas, da nossa vida que chamamos de vida cristã, do mundo em que vivemos, que precisa do Senhor, e fazemos isso à luz da Tua palavra, palavra bendita, palavra de vida, palavra preciosa, palavra que muda, que transforma. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe através dessa palavra, para o nosso bem e para Teu louvor. Amém. O texto que a gente acabou de ler, para que a gente compreenda as palavras de Jesus, para que a gente entenda o que Jesus quer dizer, a gente precisa ter em mente que Jesus, naquele momento, naqueles dias, diante dos grupos religiosos do seu tempo, Jesus não era alguém que gozava de boa fama, não era benquisto. Jesus não era, aos olhos dos religiosos, alguém para quem eles olhavam e se sentiam atraídos, admirados. Pelo contrário, quando a religião do seu tempo, a elite religiosa, olhava para Jesus, o que eles queriam era distância, ou, enfim, isso para dizer, distância, ser bonzinho. Na verdade, a vida de Jesus é marcada por conflitos, por controvérsias contínuas com aqueles homens. O texto que a gente acabou de ler, surge um questionamento a respeito de uma prática piedosa, o jejum, a oração. Mas há uma sequência de pelo menos umas 4 a 5 controvérsias que estão presentes, registradas por Lucas, antes de chegar a esse ponto. Jesus, certo dia, curou um homem numa sinagoga. Então esse bem não era bem percebido pelos fariseus. Apesar do homem estar curado, eles não, no fundo, era sábado, não era dia de cura. Mas Jesus continua e vai curar paralítico. Homens conduzem um paralítico até Jesus. Jesus
cura esse sujeito diante da incredulidade e da raiva, da fúria dos fariseus. Aí Jesus olha para tudo aquilo e diz o seguinte: o que vocês acham que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? E aquilo gera uma angústia, um incômodo no coração daqueles homens. Ou dizer: pega o teu leito, levanta e anda. Vocês vão saber que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados e também para fazer coisas maravilhosas. Embora os religiosos não estivessem receptivos para esse tipo de coisa. Jesus, depois que chama Mateus, é convidado para um banquete na casa dele. E diz a Bíblia que Jesus está cercado de pecadores e publicanos. E aqueles homens então olham para Jesus e falam: mas como é que pode alguém que diz ser quem é, faz o que faz, está cercado de gente que não é boa, não é boa companhia, não é bom de estar junto? E aí Jesus vai dizer: olha, mas eu estou com eles porque vim chamá-los. Eu não vim chamar gente boa, vim chamar os doentes, aqueles que precisam da intervenção de doses da graça do alto em suas vidas para obter cura. Se vocês não se enxergam assim, ok, mas eu vim para esses. E aí agora Jesus está aqui sendo interpelado sobre uma prática que era algo comum, muito comum em seus dias. Diz o texto, versículo de número 33, e disseram-lhe: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também o dos fariseus. Ou seja, eles têm ali um modelo de aferição. Existe um parâmetro que eles utilizam para fazer uma comparação. Os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, como também os fariseus, mas os teus não. Os teus estão sempre comendo e bebendo. Parece que, segundo o olhar daquelas pessoas, Jesus não se importava com as práticas piedosas do seu tempo, orações, jejuns. Os religiosos, os escribas, a elite religiosa daquele tempo estava incomodada porque Jesus é uma espécie de, me permita dizer aqui, crente, mas um crente que não manifesta determinadas práticas, não está preso dentro de determinados sistemas. E quando eles olham para aquilo, eles falam: como é que pode? O sujeito cura, ele instrui, ele prega, ele ensina, mas ele não faz nada do que os religiosos fazem, do que os fariseus. E aqui, diga-se de passagem, o seguinte: os fariseus eram uma espécie de referência, de modelo para a sua gente. Lembra que são eles que vão orar em praça pública para mostrar toda a sua santidade, para demonstrar o quanto amam a Deus. E o texto diz que eles jejuavam com frequência. Essa frequência aqui diz respeito a pelo menos jejuar 2 vezes por semana. Mas a lei que instrui o judeu, a religião do judeu, ela prescrevia apenas um jejum anual.
Olha só, gente. Então, as pessoas olham para Jesus, estabelecem qual é o parâmetro para medir a vida com Deus de Jesus e de seus discípulos, fazem isso a partir desse grupo, dos fariseus que jejuam 2 vezes por semana, quando na verdade a instrução era que o jejum ocorresse 1 vez por ano, o dia da expiação pelos pecados do povo. Até havia, em algumas circunstâncias, em épocas determinadas e oficializadas, jejuns ocasionais, por exemplo, diante de calamidades, diante de manifestação de arrependimento, muitas vezes porque o povo em falta com Deus decidia jejuar dizendo: Senhor, carecemos da tua graça e misericórdia, estamos nos voltando para ti. Mas em lugar nenhum se pede aquilo que os fariseus, que são estabelecidos como modelo, em lugar nenhum se pede isso. Isso é algo que aqueles homens decidiram fazer. E Jesus nunca esteve preocupado com isso, inclusive com uma prática que não é exigida. O problema, gente, é quando, e aqui é algo que nós podemos já aplicar à nossa vida, quando as nossas experiências passam a se tornar regra para a experiência de todo mundo. O problema é quando aquilo que eu acho que é bom para mim é bom para todo mundo. Todo mundo precisa fazer. Você tem ideia disso? De alguém chegar para Jesus e falar: olha, fala sério, eu queria entender por que você não se porta da maneira como os religiosos do nosso tempo fazem. Por quê? Jesus não proíbe jejum. Nós vamos inclusive encontrar Jesus jejuando durante um bom tempo, não é verdade? Ele passa um período em jejum durante aquele momento de tentação no deserto. Vocês lembram disso? Mas a questão que é apresentada aqui é puramente uma prática de vida supostamente piedosa, mas totalmente mergulhada em hipocrisia. Aí Jesus vai responder para essa gente: olha só, na minha versão está assim, tá? Há momento para tudo, há momento apropriado para tudo. Chegará o dia em que de fato o jejum será necessário. E ele explica por quê. Verso 34: acaso podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? É um momento, realmente, vocês acham que é um momento de privá-los, de fazer com que eles estejam jejuando, literalmente no momento de celebração, uma festa de casamento? Esse é o momento mais adequado? É isso que vai tornar a vida de vocês mais santa? É isso que vai tornar a vida de vocês uma vida mais parecida, mais próxima de ter intimidade com Deus? É esse tipo de coisa? Esse não é o momento para isso. Com essa ilustração do casamento, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha só, esse momento foi aguardado com muita expectativa, foi prometido. Então o Filho de Deus está entre os homens, a presença do Salvador está aqui, entre os homens. Então não tem como experimentar esse momento de uma outra forma, não é jejuando. É festa, é celebração, é alegria. Não tem como experimentar isso de outro jeito. No momento apropriado, eles terão que experimentar isso sim.
E aí ele está fazendo uma alusão ao momento que vai ser retirado do meio deles. Sua morte, sua perseguição, né? Sua prisão e, consequentemente, sua morte. Haverá um momento para isso, mas esse não é o momento. E aí sim, ele passa a contar a parábola. A parábola como resposta se dá por causa de um questionamento hipócrita. Simplesmente um questionamento em que as pessoas estão colocando um tipo de vida como sendo parâmetro para os outros, mas na verdade é uma vida de hipocrisia. No Antigo Testamento isso já era condenado. É esse tipo de jejum, você pode ler isso, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 58, de 1 a 7. É esse tipo de jejum que vocês me apresentam? Vocês precisam se arrepender. Não é isso que eu estou exigindo de vocês. O que eu exijo de vocês é misericórdia, é graça para com os outros. Vocês fazem isso para satisfazer o ego religioso de vocês. Então Jesus conta essa parábola, que a gente vai começar agora a ler, para responder a um questionamento simplesmente descabido, desprovido de piedade. E aí ele começa, versículo de número 36. Então lhes contou uma parábola. Ninguém toma um pedaço de roupa nova para costurar em roupa velha. E se fizer isso, não somente rasgará a roupa nova, como também o pedaço da roupa nova não se ajustará à roupa velha. O que Jesus está dizendo aqui? O Senhor quer ensinar para aquela gente, e quer ensinar também, quis ensinar para aquelas pessoas, e quer ensinar para a gente nessa manhã, que é inadequado, é inapropriado, é incompatível tentar viver o novo a partir de ritos caducos, de práticas que foram superadas. Jesus está dizendo, não se faz isso. É a mesma coisa de você tentar reparar um rasgo no Evangelho de Marcos. Aqui não tem, mas no Evangelho de Marcos é frisado que um buraco existente numa roupa, num vestido, numa túnica, não se tapa buraco pensando em se ter novidade de vida. E aqui, isso é um grande problema para muitos de nós. Porque nós, invariavelmente, desejamos o novo, mas a gente quer começar o novo fazendo remendo. A gente quer nova vida. A gente quer começar as coisas, fazer diferentes, mas a partir de remendos. Isso é incompatível com o Evangelho. O Evangelho propõe nova vida, novas vestes. Você já tentou em algum momento fazer a famosa gambiarra? É isso. A gente quer o resultado diferente, a gente quer chegar no lugar diferente, a gente não quer mais viver aquelas coisas, mas a gente não pensa em fazer as coisas diferentes. Fosse o caso, pensaríamos em novidade. Não, mas a gente teima, insiste em recomeçar a vida, em olhar para a vida pensando no novo, fazendo remendos. Jesus está dizendo, não dá. O que vocês estão propondo para mim e para os meus discípulos é fazer remendo, só que eu tenho algo muito melhor para oferecer. E não vou colocar em risco, não vou dar a possibilidade de perder tudo, simplesmente porque vocês querem viver de remendo. O que eu tenho para oferecer, à luz do Evangelho, como proposta de Deus, como proposta do Pai, é nova vida. Não se constrói algo novo fazendo remendos na vida. Isso é uma coisa que a gente precisa aprender. Não tem como. E ele
vai fazer a mesma aplicação falando sobre o vinho. Versículo de número 37. Ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo se romperá. Ou melhor, o vinho novo romperá o recipiente de couro e se derramará, e o recipiente de couro vai se perder. Então Jesus ele utiliza aqui duas figuras muito conhecidas, bem familiares do povo naquela época. O vinho era colocado em recipientes feitos de pele, para ajudar no processo da fermentação. E à medida que o vinho ia fermentando, aquele couro, ele ia, com a sua capacidade de elasticidade, ele ia se expandindo, até chegar um momento, o ápice, o vinho se tornar um vinho velho, mas ele estava dentro de um recipiente que promoveu isso. Chega o ponto que o vinho está maravilhoso. Aí Jesus está dizendo, olha, da mesma forma eu não posso colocar o vinho novo dentro do recipiente antigo. Por quê? Ele já perdeu a sua capacidade de elasticidade. O vinho novo vai começar a fermentar, mas aquele couro já rígido não tem a capacidade de corresponder a essa fermentação do vinho novo. Ele precisa de recipiente novo também. É isso que Jesus está dizendo. Aplicando isso na resposta de Jesus para os religiosos, o que ele está dizendo é o seguinte: a religião de vocês, suas práticas, seus ritos, não tem mais para onde dilatar, não tem mais para onde se expandir, não tem mais para onde ir. O que eu tenho para oferecer exige novos recipientes. Não vou colocar dentro de recipientes antigos. Não é sem razão que quando a gente lê a Bíblia e lê a respeito do Evangelho que está na Bíblia, você vai encontrar o tempo todo referências a nova criatura, nova vida, novo homem. Tudo isso precisa de novos recipientes. Novos recipientes, para que ali o vinho de Deus, naquele novo recipiente, aquela fermentação possa produzir vida, esperança, transformação para as pessoas. Moral da história, gente: o Evangelho não quer ser uma medida paliativa, uma solução imediatista, temporária. Não quer. Quando se pensa em remendo, a gente sabe disso, não é? Eu faço um remendo, mas é por um tempo. Eu vou precisar comprar uma calça nova, eu vou precisar comprar uma roupa nova, você vai precisar comprar um vestido novo. O remendo, ele tem prazo de validade. Isso quando já não bota a perder tudo, logo naquele momento que você está tentando remendar a roupa. Então Jesus está falando, não, vocês precisam entender que o Evangelho é definitivo. É definitivo. O Evangelho da graça de Deus não propõe remendos como alternativa de vida. O Evangelho da graça é novidade de vida. Ele não quer simplesmente, ele não existe simplesmente para tapar buracos, rasgos. Você quer novidade de vida? Deixe de viver uma vida de remendo. Você quer mudança de vida? Abandone o jeito de remendar, o jeito de conduzir a vida a partir de remendos. É isso que Jesus está dizendo para os religiosos. Bem como o que Jesus quis dizer é que o Evangelho, que é vinho novo, não cabe na rigidez, ou não cabia na rigidez da religião do seu tempo. Isso seria um desperdício total se Jesus entrasse na onda deles.
se simplesmente oferecer ou fosse seduzido pela oferta deles. Não, nós queremos, mas nós queremos as coisas da nossa maneira. O evangelho, quando chega na vida de alguém, esse alguém precisa se entender, ter uma autocompreensão de que precisa ser um recipiente novo, mudança de mente, mudança de coração, mudança de postura, mudança de vida. Então eu queria encerrar fazendo algumas aplicações para a gente. A primeira aplicação é um convite para que a gente possa refletir. Isso, todos nós estamos sujeitos a experimentar, refletir sobre a nossa vida. Cuidado para que a sua vida não seja apenas uma vida de religiosidade. Como é que eu posso saber disso? Como é que eu posso entender isso? É só olhar para a vida dos religiosos daquele tempo. Eles estavam sempre vivendo de comparações. Fariseus versus Jesus. Os discípulos de João versus os discípulos de Jesus. As comparações não nos servem para nada, não mudam a vida de ninguém. Os religiosos gostavam de definir a vida dos outros a partir de suas experiências. Olha como eu jejuo 2 vezes na semana. Tá bom, mas não basta seguir aquilo que Deus disse que deve ser 1 vez por ano. Não tá bom? Não é a instrução? Religião tem a ver com tudo aquilo que você pratica que Deus não pede, que você faz e não foi prescrito por Deus. Cuidado, porque o próprio Jesus foi induzido a experimentar esse tipo de coisa. Se ele foi induzido, nós também seremos, mas cuidado, porque eu e você estamos sujeitos a experimentar as mesmas coisas que aqueles homens. Viver de comparações, fazendo alusão a esse ou aquele. Veja como aquela mulher é a mulher de oração. Veja como aquele homem é poderoso em palavras. Ninguém foi chamado. O chamado do evangelho não é para esse tipo de coisa. É para viver a partir de Cristo. O modelo é Cristo. Segunda aplicação: não viva uma vida de remendos em nome de Deus. Não estou conseguindo caminhar, não consigo fluir, as coisas não se desenvolvem. Deus, onde estás? Certamente não está cooperando para que a gente faça tantos remendos para a nossa vida não caminhar, não fluir. Então, não viva uma vida de remendos em nome de Deus. Boa parte dos nossos dilemas são resultado dos remendos que a gente decide fazer. Às vezes a gente deseja coisas que não está, no fundo, a gente não está nem um pouco interessado em começar essas coisas do ponto certo. A gente até quer, mas gostaria muito que Deus assinasse embaixo dos nossos remendos. E aí, não tem jeito. E a terceira aplicação é que eu e você precisamos, diante da proposta do Evangelho, diante daquilo que o Evangelho pode oferecer, decidir ficar apenas com aquilo que ele propõe. Você não precisa de mais nada. Você só precisa do Evangelho. Você não precisa de mais nada que outros propõem para você. Você só precisa ficar com aquilo que Jesus está dizendo. É assim que deve ser. E é assim que a gente experimenta o vinho novo como recipiente novo.
e a maturação e o processo de fermentação vai acontecendo até que esse vinho se torne um vinho velho e bom. Até que atinja o seu ponto de maturidade. Então, queridos, eu convido você a olhar para a sua vida hoje. Se existem sinais de remendos, se coloque diante do Senhor, dizendo: Senhor, eu preciso de novidade, vestes novas, vida nova. Se existem sinais na sua vida de religiosidade, peça ao Senhor: Senhor, me permita e me faça ser alguém como um recipiente novo, alguém que tenha a capacidade de elasticidade, para que à medida que o Senhor for derramando mais da tua graça, mais da tua sabedoria, mais de ti em minha vida, isso vá se expandindo, se expandindo, se expandindo cada vez mais. Não me deixe viver dentro de um contexto, dentro daquilo que limita, dentro daquilo que enrijece, porque isso não é bom para ninguém. Amém?